pessoal do programa Globalizando, estamos iniciando mais uma live especial para você. Hoje, com certeza, você está ligado, porque é um tema super importante. Eu quero sempre lembrar que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Nós estamos há 9 anos discutindo temas internacionais, suas interfaces regionais, locais e nacionais. E, acima de tudo, a gente quer olhar para o internacional a partir dos olhares da Amazônia. Nós somos da Universidade da Amazônia e o nosso curso tem 16 anos e é sempre bom saber que você está conosco. E eu quero também lembrar que cada sábado, a cada 15 dias, nós temos essa live especial com um tema diferente. E olha só, ao longo desse período, a gente falou muito, fez bastante eventos na UNAMA discutindo a questão da guerra, ou do conflito entre Rússia e Ucrânia, falamos a respeito da utilização de armas, utilizamos os nossos teóricos para falar sobre esse conflito, mas hoje chegou o momento de nós falarmos em um dos atores mais importantes desse evento. Eu estou me referindo à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O nosso interesse hoje, então, é falar da OTAN. Como é que a OTAN foi se constituindo desde a Guerra Fria até o conflito que nós estamos vivendo atualmente? Quem é esse ator tão relevante, às vezes muito discutido, e que, de alguma forma, exerce um papel preponderante nessa situação? Nós vamos conversar sobre isso e não poderíamos deixar de agradecer logo de cara a professora que aceitou o nosso convite de conversar sobre a OTAN. Eu estou me referindo à professora Marília Pimenta. Ela é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, na área de concentração Paz, Defesa e Segurança. É pesquisadora visitante em Maxwell School, Syracuse University, bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e é pesquisadora também de assuntos globais, de segurança internacional. Trabalha também, sua pesquisa enquadra-se na área de segurança internacional, tendo como segurança hemisférica como eixo central. Professora Marília, que prazer receber a senhora aqui no programa Globalizando. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui. Legal. Professor, é sempre bom falar dessa temática, porque, afinal de contas, nós estamos em período de guerra e tem esse ator importante para nós entendermos qual é a relevância dele, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um fenômeno bem interessante das relações internacionais observar a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, justamente do ponto de vista de uma instituição que conseguiu, né, se reformular no sistema internacional, agora nesse período mais contemporâneo do fim da Guerra Fria, e ela vai se modulando, né, e vai se transformando à medida em que ela vai se tornando mais necessária, mais urgente, conforme os seus atores modificam seus interesses e modificam suas agendas. Então, a OTAN talvez seja um dos fenômenos mais interessantes para a gente observar enquanto uma aliança militar hoje em dia, né? Então, a OTAN passou por uma série de reformulações aí no final da Guerra Fria, ou seja, ela foi formada, foi pensada para o contexto geopolítico da Guerra Fria, e ao fim da Guerra Fria ela não deixa de existir, né? Por que ela não deixa de existir? Eu acho que essa é a grande pergunta, essa é a grande reflexão que a gente pode fazer aqui hoje. Então, você já percebeu que nós vamos ter uma conversa de qualidade? E eu não faço o programa sozinho, aliás, eu só faço se for com eles e elas. Estou me referindo a acadêmicos de Relações Internacionais da UNAMA e já internacionalistas formados. Deixa eu dar boa tarde, então, para Larissa Hiro Schoenberger. Tudo bem, Larissa? Oi, professor. Olá, ouvintes. Olá, professora e minhas colegas. Boa tarde. Como eu falei ainda agora, né, estou muito animada para a temática de hoje, porque a gente está discutindo um tema que eu adoro, né, que é dentro da área de segurança. Então, eu espero que as pessoas que estejam aqui queiram saber mais sobre a gente. Pode seguir a nossa página no Facebook, que é o Programa Globalizando, e no Twitter é o @preglobalizando. Legal, então essa foi Larissa Hiro Schoenberg. E agora quero dar as boas-vindas para a internacionalista Giovana Lima. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, professor? Olá a todos os ouvintes. Olá, professora. A Luísa, a Larissa também. É um prazer estar aqui na apresentação do programa Globalizando, com um tema tão importante, tão urgente para a gente discutir. E se você tiver alguma dúvida durante o programa, você pode mandar também para o nosso Instagram, @programa Globalizando. Legal, e completando o nosso time de locutoras, de apresentadoras do programa Globalizando, também a internacionalista Luísa Veiga. Tudo bem, Luísa?
Oi, Marutito. Oi, Hiro. Oi, Giovana. Professora Marília, uma grande honra estar aqui com você nessa discussão de hoje. Acho que vai ser muito interessante, até para a gente explicar um pouco melhor, tanto para quem está assim, dentro da graduação de RI, mas também até para as outras pessoas, né, para o público em geral, para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa questão. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. E, gente, mandem perguntas, fiquem à vontade aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo ao longo do programa. E, claro, como as meninas falaram, acompanhar a gente nas nossas redes sociais, porque além das nossas lives, a gente também tem os nossos programas na rádio também, para não ficar perdendo, ficar ligado em cada coisa que a gente posta, dicas, curiosidades. Então, fiquem ligados no @programa Globalizando no Instagram. Legal, Luísa. Então, a professora Marília falava agora há pouco a respeito dessa situação em que a OTAN foi criada em determinado período do sistema internacional, um momento histórico, e agora ela continua com toda a força. Professora Marília, nesse sentido, a Agatha Ribeiro já está nos perguntando pelo Twitter o seguinte. Aliás, eu vou deixar a Giovana fazer a pergunta, né? Isso, professora Agatha Ribeiro mandou uma pergunta pelo Twitter. Muito obrigada, Agatha. Ela pergunta, tendo em vista que, diferentemente do Pacto de Varsóvia, a OTAN não foi desfeita após a Segunda Guerra, qual o propósito e seu papel no mundo contemporâneo? Bom, eu acho que a gente tem aí algumas hipóteses, né, e a principal delas é que a OTAN, ela foi uma aliança militar, né, liderada pelos Estados Unidos, criada e liderada pelos Estados Unidos. Então, tão logo nós temos o fim da Guerra Fria, nós temos um período, né, que os analistas vão chamar de período unipolar, em que os Estados Unidos são a única potência naquele primeiro momento. Então, foi importante manter a OTAN no sentido de redefinir quais seriam as ameaças, quais seriam as estratégias para lidar com aquelas novas ameaças, de alguma forma, né, quais eram os mecanismos de força que a institucionalidade da OTAN utilizaria, por exemplo, para defender esses interesses vitais dos Estados Unidos neste contexto do pós-Guerra Fria. Portanto, a OTAN, ela passou por esse período de reformulação, ou seja, inclusive ampliando as regiões em que a OTAN poderia agir, né, ampliando os atores que participariam da OTAN, e ao mesmo tempo, né, nessa primeira década do pós-Guerra Fria, os Estados Unidos fazendo os cálculos e os recálculos de quais seriam essas ameaças. Então, houve ali, já no início dos anos 2000, uma importante redefinição, inclusive no sentido do tratado da OTAN, né, de artigos que foram sendo criados para que a OTAN pudesse atuar na África, pudesse atuar no Oriente Médio, pudesse ter como inimigo não um Estado, mas sim um inimigo, o terrorista, né, os grupos terroristas internacionais, pudesse, portanto, fazer operações militares para além desse entorno geográfico do Atlântico Norte e que pudesse atuar contra inimigos que não fossem inimigos estatais. Então, a OTAN foi um mecanismo muito utilizado na chamada Guerra Global ao Terror. Houve também, na chamada Primavera Árabe, aí da década de 2010 em diante, também uma forte atuação da OTAN. Um exemplo foi a Líbia, né, que foi uma intervenção via OTAN feita na Líbia, em que, enfim, né, o líder foi derrotado, Muammar Gaddafi, e nós temos agora no país um país absolutamente fragmentado, virou um país, um estado tribal novamente, com violência, e nós tivemos, portanto, essa expansão da OTAN, né? E essa estratégia, portanto, europeia, ela não deixou de existir em nenhum momento, mas houve esse período de expansão, de redefinição das prioridades, redefinição das agendas e, ao mesmo tempo, a manutenção dos interesses vitais dos Estados Unidos na Europa. Interessante, professora Marília. O professor Alcides Vaz, lá da UNB, ele costumava dizer que, na verdade, havia inclusive o interesse da OTAN em ampliar para o Atlântico Sul, a OTAS, e no final ter uma organização do Tratado do Atlântico como um todo. Faz parte dessa estratégia da OTAN ampliar ainda mais seu raio de ação? Faz parte, porque em todos os locais em que a OTAN opera, você tem institucionalidade
e operações que defendem os interesses vitais dos Estados Unidos, sejam eles acesso privilegiado a matérias-primas, acesso privilegiado a petróleo, como no caso do Atlântico Sul, o petróleo é uma matéria-prima essencial, vital, vocês estão acompanhando agora a questão da alta do barril do petróleo, uma retomada de negociações com a Venezuela, então a gente vai ver aí uma importância vital, né, do petróleo na região, e onde tem OTAN, tem interesse vital dos Estados Unidos sendo garantidos por meio de uma aliança militar. Então, a expansão a leste na Europa, como nós pudemos ver, foi uma estratégia importantíssima para a garantia dessa hegemonia norte-americana na Europa, no pós-Guerra Fria. Para de alguma forma, né, a diminuição, né, o freio à expansão pós-soviética, enfim, né, da Rússia naquele momento. Então, foi uma estratégia de sufocamento ou de isolamento da Rússia no pós-Guerra Fria, sem dúvida nenhuma. Muito bem, você está no programa Globalizando, projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, e tem gente já comentando o nosso programa. Por favor, Verena, ponha para a gente os comentários. O Carlos Eduardo está dizendo boa tarde, tema importante e muito necessário, programa sempre de parabéns. Obrigado, Carlos Eduardo. Tem também o Luiz Sampaio dizendo, em tempos atuais, temas como esse são extremamente necessários. Parabéns, equipe. Obrigado, Luiz. Tem também o João Calbi, querido professor João Calbi, meu colega de doutorado, globalizando sempre com temas atuais e instigantes. Parabéns pelo evento. Obrigado, professor João Calbi. E olha só, a gente sempre faz uma viagem pelo mundo da notícia para saber o que é que está se falando do tema. Eu quero passar a palavra para Larissa Hiro Schoenberg. É você, Larissa. Exatamente, professor. E aí, agora a gente vai para os Estados Unidos, do jornal The Washington Post, que ele fala assim: ex-conselheiro de Segurança Nacional estadunidense, John Bolton, afirma que Trump teria retirado os Estados Unidos da OTAN se tivesse sido reeleito, pois argumentava que não estava valendo a pena financeiramente. Segundo Bolton, Putin estava contando com essa medida, porém, Joe Biden não tem seguido a mesma cartilha do seu antecessor. É muito interessante, até porque a gente vê um pouco do contexto atual, né, com esse estouro que teve nesse conflito com a Ucrânia e a Rússia. Então, realmente, imagina se tivesse saído da OTAN, o que teria acontecido, né? E só para reforçar um pouquinho mais para quem está acompanhando aqui o nosso programa, como até a professora Marília já explicou para a gente, a organização do Tratado Atlântico Norte, que é a OTAN, ela foi criada, né, dentro do contexto de depois da Segunda Guerra Mundial, contra o avanço, né, da União Soviética e para combater possíveis regimes totalitaristas. E também a organização ela foi bem aceita por alguns países europeus que viram, né, nessa organização uma oportunidade para poder evitar novas guerras, também garantir um auxílio mútuo para caso fosse necessário um apoio militar, né? Até porque, como a gente até discute em sala, que por mais que a União Soviética tenha sido dissolvida, essa discussão, essa divisão Ocidente-Oriente praticamente nunca deixou de existir. Então, a Europa se sentiu bem confortável, digamos assim, boa parte dos países com essa aliança feita junto com os Estados Unidos. Eu queria, professora Marília, em cima, duas coisas de lhe apresentar. O primeiro que a Larissa colocou a respeito dessa possibilidade dos Estados Unidos, durante o governo Trump, ter se retirado da OTAN e, portanto, a lógica ser outra, mas o Biden, né, tem outra lógica. Então, um pouco essa situação. E a outra, o que a Luísa acabou de falar a respeito de que é confortável para a Europa ter uma aliança para a segurança que a organize um pouco e proteja não só a Europa, mas a União Europeia como bloco econômico. Queria que a senhora comentasse isso. Claro, sobre essa questão, né, no Washington Post, eu acho, antes de discutir isso, acho importante a gente retomar essas tradições da política externa americana, né? Nós temos duas grandes linhas, né, da política externa americana. Uma linha é a chamada isolacionista, que geralmente coincide com partidos republicanos no poder, e uma outra linha, que é a linha intervencionista, que geralmente coincide com o partido democrata no poder. Uma divisão mais voltada para as questões internas,
né, mais voltada para a questão de geração de trabalho, geração de emprego nos Estados Unidos, a defesa do território americano para os americanos, o não interesse, né, genuíno em temas internacionais, e, ao mesmo tempo, a ideia de fechamento de fronteiras ou de isolamento dos Estados Unidos desses grandes temas. Então, a gente observou aí, ao longo de todo o século XX, também essas diferenças de posições, e agora, no século XXI, não é diferente. Então, Trump, inclusive de forma ainda mais radical e excepcional, mesmo dentro do Partido Republicano, então ele é ali uma figura independente, digamos assim, porque tem muitas excentricidades, né, na figura do Trump, mas assim que ele assume, os Estados Unidos saem do TPP, lideram, né, a construção de um muro na fronteira com o México e criticam o tempo todo, questionam o tempo todo o NAFTA, saem do Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, questionam inclusive a ONU. Então tem uma série de medidas que o Trump realmente fez e que a gente jamais imaginava que isso ia acontecer de fato, e aconteceu. Então, assim, acho difícil essa saída dos Estados Unidos da OTAN, porque, afinal de contas, são os propositores da OTAN. Mas isso já aconteceu lá atrás, na história. A gente não pode esquecer que o Wilson, quando propõe a Liga das Nações, o Congresso americano não autorizou a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Agora, o Biden, né, retoma essa mesma linhagem intervencionista, liberal, utilizando mecanismos da ONU, mecanismos da OMC, os mecanismos da OTAN, utilizando sanções econômicas, bloqueios econômicos, é um intervencionista tal qual era o Obama também. O Obama fez intervenções de falas muito radicais na questão da Ucrânia 2013, 2014, as consequências estão aí agora, né, dessas intervenções, enfim, da forma como foi feita a política externa naquele momento, fora aí, sem contar nas questões de armamentos de rebeldes na Síria, que eu também faço conexões e inferências causais com o que está acontecendo agora, e todas as intervenções na Líbia, enfim, né, nós vimos aí as questões da intervenção, né, durante a administração Obama no Iraque e no Afeganistão também. Legal, olha, tem uns comentários chegando aqui, eu também gostaria de poder colocar, que são nossos telespectadores que estão acompanhando a gente do Globalizando. A Leandra Sá está dizendo, tema extremamente importante a ser debatido atualmente, que equipe maravilhosa, obrigado, Leandra. O Sérgio Salles, diretamente de São Paulo, está dizendo, programa com propósito gigante e apresentadores maiores ainda, parabéns pela escolha do tema, obrigado, Sérgio. E a Paula Castro está falando que o programa está sensacional, parabéns à equipe. Professora, a Larissa tem uma pergunta para fazer a respeito disso que nós estamos conversando. Larissa. Exatamente, professor. Eu queria saber, assim, agora que a senhora citou, né, o governo do Obama e tal, e a gente vê que o Biden, ele foi um sucessor do Obama, né, porque ele também estava naquele governo. Só que a gente consegue ver uma diferença muito grande, né, porque quando a gente via sobre o Obama, a gente conseguia ver a intervenção dele bem na prática, mas o Biden não parece ter muito isso. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco mais como o Biden poderia explicar, poderia mostrar um pouco mais a intervenção dele, porque todo mundo vê como os Estados Unidos não estivessem fazendo nada, por exemplo. Na verdade, o Obama tem até um termo, né? Claro que esse termo tem limitações, tá? Estou só usando porque a gente tem um público muito amplo, eu acho legal a gente democratizar, mas tem um termo muito utilizado, né? Que é o soft power, onde a liderança consegue manusear elementos, né? Ao mesmo tempo de hard power, né, de soft power, e gera com isso o chamado smart power. Esse termo foi criado justamente para se interpretar o que seria a administração Obama. Vejam que em 2013 ele estava na Cinelândia, no Rio de Janeiro, falando para um grupo de jovens, né, estudantes no Rio de Janeiro, e ele autorizou por telefone a intervenção via OTAN na Líbia. Então, ele era justamente essa figura, né, que manteve as intervenções, manteve por muito tempo Guantánamo, Abu Ghraib, as prisões ad hoc, né? Foi um líder controverso no sentido do número de vítimas que foram feitas no Oriente Médio, mas que tinha todo esse apelo liberal, né, e intervencionista também. O Biden está seguindo a cartilha liberal, né? A expressão em francês, né, como ele for, ele está seguindo a ordem da gramática e da comunicação da guerra perfeitamente do ponto de vista de sanções e bloqueios econômicos.
Vamos intensificar as sanções e bloqueios econômicos. Acabou de anunciar um aprofundamento das sanções agora, inclusive não mais importarão a vodka, né, e os diamantes russos, isso acabou de sair na mídia. Ou seja, ele está intensificando dentro da gramática de guerra, usando todos os mecanismos possíveis, a opinião pública, né, a ONU, a opinião pública internacional, a mídia internacional, os regimes internacionais, TPI. Então, ele está como representando muito bem essa visão de mundo liberal. O Obama talvez tenha sido um pouco mais excêntrico, né, um caso excepcional dentro dessa visão liberal, porque ao mesmo tempo que ele manuseava esses mecanismos, ele usava muito a força também. Né? E muitas vezes treinando e armando rebeldes de uma forma não muito clara, né, do ponto de vista da segurança internacional. Legal. Olha, você está no programa Globalizando, você está aqui com a gente. A live acontece a cada 15 dias, mas temos o nosso programa ao vivo todo sábado, 9 da manhã. Por exemplo, hoje de manhã nós estávamos lá falando de artes visuais, a beleza no meio de um mundo adoecido, foi muito legal. Hoje de manhã você vai poder acompanhar no nosso podcast, né? Tem pergunta, a gente vai voltar agora para a OTAN. Larissa, tem uma pergunta chegando que eu acho bem legal para apresentar a professora Marília. Exatamente, professor. A Evelyn Alves, ela mandou essa pergunta do nosso Instagram e ela pergunta assim: quais as consequências para o cenário internacional da possível cooperação entre a Finlândia e a Suécia com a OTAN e uma possível entrada da Ucrânia na organização? Como essa expansão ela é vista? Olha, o Putin já fez ameaças nesse sentido, né, de que não vai aceitar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, que isso vai ser visto enquanto uma ameaça para a Rússia, né, então os ânimos estão bastante esquentados quando se refere a essa entrada agora, né, na OTAN. O que possivelmente aconteça é uma entrada no sentido de uma cooperação e não de uma entrada formal, inclusive não podendo acionar o artigo 5º, mas, de fato, esses atores estão dispostos a cooperarem com a OTAN, até porque se sentem ameaçados pela Rússia e pela uma possível intensificação do conflito, né? Então, agora, né, qualquer negociação que envolva uma expansão da OTAN, isso sem mencionar a Ucrânia, já menciono em um segundo, mas desses outros atores, isso é visto enquanto uma ameaça vital à Rússia. Então, são aí novos passos, a gente pode chamar de novas movimentações nesse tabuleiro de guerra, que envolveria aí essa possível cooperação, né, no primeiro momento, enquanto Estados não membros, da Finlândia e da Suécia com a OTAN. No caso da Ucrânia, eu acho que esse é o ponto nevrálgico dessa guerra, né, que se estabelece, que é a não aceitação da entrada da Ucrânia, seja na OTAN, seja na União Europeia. Vejam, esse é o último espaço de exercício hegemônico, né, de fato, que a Rússia tem, com saída para um porto que funciona o ano todo por conta das condições climáticas, né, saída para o mar, escoamento, né, produtivo absolutamente importante. A gente não pode separar a segurança internacional de economia política internacional. Esses dois aspectos, eles funcionam juntos, não é à toa que quando a gente tipifica hard power, tá lá, economia e aspectos militares, eles andam lado a lado. Então, tem uma questão econômica, né, de escoamento energético, de escoamento geoenergético, que usa o território da Ucrânia e que a Rússia não vai abrir mão. Né? Portanto, eu acho que qualquer movimentação, né, nesses meios, nesses trâmites, né, relacionados aí a uma expansão da OTAN neste momento, vão fazer com que a Rússia se sinta cada vez mais pressionada e reagindo militarmente. E o Biden já anunciou, né, qualquer operação militar da Rússia em qualquer país da OTAN, nós teremos que responder. Então, os ânimos estão ficando cada vez mais quentes no que se refere a esse espaço aí da OTAN. Aliás, é muito bom, professora Marília, a gente que milita na docência em relações internacionais, vê que aquilo que a gente estudava em teoria, eu venho falando para meus alunos, sou professor de teoria clássica contemporânea, e a gente vem falando claramente que não dá para separar. Sou professor de economia política internacional. Não dá para separar economia de política, não dá para separar segurança de economia e de política. São eventos muito fortes. E nesse sentido, eu queria lhe fazer uma pergunta em cima do que você acabou de falar agora, né? O Joe Biden afirmou ontem: não mexam com países da OTAN porque será a Terceira Guerra Mundial. Eu achei uma profunda irresponsabilidade ele falar com uma maneira tão natural em Terceira Guerra Mundial, como se fosse um brinquedo, um jogo, né?
Mas por trás, me parece que enquanto não houver mexida da Rússia sobre a OTAN, ou da OTAN em cima de outros países, ou entrada na Ucrânia, por exemplo, a coisa fica meio que restrita ali. O problema não é a guerra em si, mas as ameaças que se fazem, você não acha? As ameaças que se fazem, isso que a gente tem chamado, né, de guerra de narrativas, que também tem acontecido com bastante força nesse conflito. Mas, de fato, vejam, o Ocidente tem lidado com conflitos importantes, né, nos últimos anos, de forma a não resolvê-los, né? Vejam aí o caso do próprio Afeganistão, essa saída desastrosa dos Estados Unidos depois de 20 anos de intervenção no país, a própria intervenção no Iraque, ou mesmo armar rebeldes na Síria, então não houve uma resolução multilateral, real, para resolver um conflito civil, que gerou aí, né, um número enorme de refugiados, uma crise humanitária sem precedentes, e o aprofundamento de um conflito civil, me parece que tem sido essa tendência, né? A Ucrânia, né, acaba por esgotar um processo de conflito no país com um prolongamento de uma guerra civil. Justamente pela indisposição dos atores de terem um conflito armado entre eles, já que estamos falando de atores nucleares. Exato. Então, mas já são 15 dias de guerra, 2,5 milhões de refugiados em 15 dias é algo excepcional, gravíssimo do seu ponto de vista humano, corredores humanitários que não foram respeitados, que foram bloqueados pelos russos, hospitais, enfim, a gente tem relatos de hospitais, instalações civis que estão sendo bombardeadas, e a tomada de 2 usinas nucleares. Exato. Né? Exato. E a tomada de espaços do sul da Ucrânia, que justamente são a saída para o mar. Então, me parece que qualquer faísca, neste momento, vai ser uma justificativa para uma guerra. E também concordo, acho que foi irresponsável essa fala do Biden, porque parece uma isca, parece um convite, né? Exato. Qualquer intervenção dentro de um território, né, de países que fazem parte da OTAN, haverá uma resposta militar. Ou seja, como a OTAN é uma institucionalidade de defesa, né, de um mecanismo de segurança coletiva, e que tem, né, como prioridade um valor, que é esse valor defensivo, parece uma isca, né, chamando os atores para o território da OTAN. Então, concordo, é uma fala irresponsável que, de novo, intensifica os ânimos que já não estão bons ali com relação a essa intervenção militar russa. Muito legal, a professora Marília Pimenta está com a gente, e eu queria logo voltar ao giro de notícias, tá, Luísa? Eu vou passar para você, porque tem notícias sobre esse tema, né? É isso aí, exatamente, do jornal Italet da Finlândia, que a gente estava discutindo ainda agora na pergunta que a gente recebeu, e falando que a Finlândia e a Suécia estão procurando essa cooperação conjunta com os Estados Unidos, como importantes aliados não OTAN. E também, embora o status relevante, né, desse aliado, a cooperação não vem como uma garantia, com a garantia do artigo 5º, né, da organização, que permite a compra de armas mais avançadas e também a presença de tropas armadas no país. Então, acaba rebatendo bastante isso que a gente estava discutindo, e é muito interessante ver essa forma um pouco mais cuidadosa, tentativa mais cuidadosa de ver a Finlândia e a Suécia tentando se aliar à OTAN de uma forma não tão oficial. Uhum. Giovana? Isso, e para você que está entrando agora na nossa live, retomando um pouquinho do que a gente já falou aqui, nós estamos falando sobre a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar intergovernamental composta por estados norte-americanos e europeus. Atualmente, ela é composta por 30 países com o objetivo renovado de garantir a mútua segurança entre as nações aliadas, cooperação política e militar. A OTAN tem sido constantemente citada nos noticiários internacionais devido ao seu envolvimento, mesmo que indireto, no conflito entre Rússia e Ucrânia. A possível entrada da Ucrânia na organização é lida como uma ameaça à influência russa no leste europeu. E aí, professora Marília, me parece que a pergunta é quase que natural, né? É tão fácil assim entrar como membro de uma organização, de um tratado, porque nós estamos falando de um tratado, falando de direito internacional, né? É tão fácil entrar assim, eu quero entrar, então vamos entrar. Existe um fast track, né? Eu vou entrar logo. Ou seja, a Ucrânia quer entrar rapidamente na OTAN e na União Europeia. Isso é possível?
Vejam, na União Europeia, o processo de entrada é complexo, né? Nós observamos as tentativas, por exemplo, da Turquia de entrar na União Europeia e foram tentativas frustradas. Nunca conseguiam chegar aos mecanismos necessários e desejáveis pelos europeus. Porém, estamos falando de institucionalidades que obedecem, que respondem a interesses políticos, né? Então, se há um interesse político vital neste momento de alargamento da União Europeia, por exemplo, os mecanismos acabam sendo arrefecidos à luz da necessidade do momento. Agora, no caso da OTAN, não, é uma aliança militar. Então, a entrada na OTAN, quando comparada com a entrada na União Europeia, é muito mais rápida. Não tem todos esses mecanismos ou pré-requisitos. O que tem de pré-requisito é necessário para os interesses vitais dos membros da OTAN? É necessário para o interesse vital norte-americano? Então, vamos entrar. Agora, uma coisa é uma entrada na OTAN em tempos de paz, né? Enfim, embora gere também movimentações e mobilização nos outros atores, é diferente de uma entrada agora, né? Em que há 15 dias de guerra, né? Da Rússia na Ucrânia, de intervenções, de ameaças, de tomada de usinas nucleares. Então, me parece que essa negociação agora, ela complexiza a guerra. Né? Só que eu entendo também esses atores que estão tão próximos geograficamente de um conflito que pode se agravar e desejam ser parte de um mecanismo, né? Eu entendo também a sociedade, por exemplo, né, da Suécia e da Finlândia, falar, bom, peraí, se vai ter um conflito, né, eu preciso me resguardar de alguma forma. Mas dilema eu acho da segurança, né, professora? Dilema da segurança. Então, para onde é que eu vou buscar algum apoio, né? Eu acho que os atores estão se mobilizando nesse sentido agora. Perfeito. E eu tenho uma pergunta para lhe fazer que eu acho, resgatando um pouco, você falava lá no início, né? 91 é um ano interessante. 91 tem o fim da União Soviética, 91 tem a guerra nos Balcãs, 91 tem a guerra no Iraque. E aí nós começamos a pensar, se a OTAN tivesse saído do cenário como se esperava, na verdade ela não teria agido da maneira como agiu nessas guerras. Eu estava na Itália nessa época, morava lá, e eu estava presente no momento da Guerra dos Balcãs, e eu vi, os relatos eram gravíssimos da atuação da OTAN e tal, mas me parece que, por mais grave que fosse a ação da OTAN, me parece que os europeus até acharam bom que ela estivesse lá. É meio que dicotômico isso, né? Sim, porque de um lado nós tivemos uma operação absolutamente desastrosa sob o ponto de vista humano, essa intervenção da OTAN, né, nesse conflito foi muito relatado, eu gosto muito do olhar da Hannah Arendt, por exemplo, quando ela analisa, né, o que aconteceu, mas, de toda forma, sela essa presença da OTAN na Europa, né? Cristaliza essa presença norte-americana na Europa. Então, me parece que foi um processo de posicionamento, né, militar, geoestratégico dos Estados Unidos, mundo afora. Veja, a gente está falando da Guerra do Golfo, da intervenção, né, no Kosovo, são muitas intervenções. Isso entra dentro daquela chamada estratégia de engajamento e expansão do Clinton. Os Estados Unidos devem se engajar em todos os fóruns multilaterais que puder e, ao mesmo tempo, expandir a sua hegemonia, expandir a sua presença política, econômica e militar também. Nós estávamos aqui negociando a ALCA, né, na década de 90, proposta na Copa das Américas, ao mesmo tempo, o alargamento da OTAN na Europa, né? Tivemos, né, o processo desastroso, tanto na Somália quanto o que aconteceu em Ruanda, e foram todas tentativas de intervenções e de ações dos Estados Unidos no mundo afora, muitas delas muito desastrosas ao longo da década de 90, né? Dentro desse escopo do intervencionismo. Só essa sua fala já daria um novo programa Globalizando, porque, de fato, o desastre foi muito grande. Mas eu queria continuar o programa com perguntas que estão chegando. Luísa, eu queria passar a palavra para você. Sim, com certeza que a gente está discutindo aqui, mas as perguntas continuam chegando. E a nossa próxima é do Milson Gomes, que mandou pelo Facebook. Então, acompanhe a gente lá também, que nem ele, no Facebook Programa Globalizando. E também ele quer saber qual que é o papel da OTAN nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, professora Marília, uma resposta, tentar simplificar aqui. Qual o papel, desculpe? Da OTAN nesse conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
papel da OTAN bom, a gente tem uma primeira resposta, né? Eu acho que é o fator causal deste conflito, a tentativa de expansão da OTAN nos últimos anos, né? Para a Europa do Leste, e agora tentando fazer com que a Ucrânia entre na OTAN, é um fator inferencial, um fator causal desta guerra, a não aceitação por parte da Rússia da entrada da Ucrânia na OTAN. Acho que é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é a operacionalização da OTAN, né, ela vai acontecer ou não? O que precisa acontecer para que ela faça uma resposta militar, né? O Biden já deu a dica, quer dizer, se houver algum ataque, alguma faísca em algum dos países da OTAN, haverá uma resposta militar, né? Então, a OTAN é um aspecto causal inicial, e agora é um ator-chave para que o conflito se desenrole em algo maior, em uma proporção maior, e possivelmente, então, seja aí o ator-chave deste processo. Professora Marília, alguns analistas têm falado, insistentemente, inclusive, que, na verdade, a OTAN, inclusive, pode ser empoderada com relação ao avanço da China, que nesse conflito ela não aparece como protagonista, mas está ali sempre, né, na espreita. Já se fala do crescimento da China já desde o século XXI, se falando forte, que também, de alguma forma, a China poderia estar, de alguma forma, não interessada no crescimento da OTAN, exatamente para não se tornar uma força antagônica. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem dois níveis de análise para interpretar este conflito. Um macronível é a grande disputa que existe hoje entre Estados Unidos e China. Perfeito. E aí, num nível mais baixo, está a Rússia com essa resposta militarizada a essa expansão da OTAN. E o Xi Jinping já se posicionou, a gente consegue ler nessa fala quais são as intenções da China. Xi Jinping se reuniu, teve uma conversa, um diálogo com o Macron, com o Schulz, e deixou claro que os europeus precisam entender que nações têm interesses vitais e não negociados. E que, portanto, é preciso cessar fogo, é preciso que o conflito acabe, mas que, para isso, eles precisam negociar e entender quais são os interesses da Rússia. E daí a gente conclui que, né, eles estão querendo um fim da guerra, mas que favoreça a manutenção dos interesses vitais russos na região. Mas sem deixar isso claro, obviamente, né? Mas isso gera o quê? Olha, nós também temos interesses vitais, como, né, Taiwan, por exemplo, província rebelde, não serão negociados, não estaremos dispostos a negociar, e nós não vamos enfrentar a Rússia diante dos seus interesses vitais. Eu acho que tem muitos recados que a China tem mandado. Então, tem essa guerra ou essa disputa que já começa a se anunciar, que é nesse macronível de análise. Depois que a gente desce, aí sim observa os russos, os europeus e por aí vai. A Alana, que está com a nossa cronometragem da live, está desesperada, porque a cada vez que a gente conversa, muita coisa puxa. Eu vou dizer para ela, Alana, me dá mais 2 minutos, porque eu preciso perguntar para a professora Marília o seguinte: a Turquia já disse que não vai sancionar a Rússia do jeito que os Estados Unidos querem, nem a China. Estaria, de alguma forma, se criando aqueles que seguem os Estados Unidos e aqueles que não seguem os Estados Unidos. Isso remonta um pouco aquilo que o Walt já falava de bandwagon, né, de cada um fazendo o seu processo de segmento, né, professora? Exato, o Waltz eu acho que é um autor que a gente precisa olhar agora, né, com cuidado novamente, porque tem nos auxiliado muito nessa interpretação, inclusive dos níveis de análise dessa guerra. A Turquia, o Erdogan também fez negociações, né, teve muitas conversas em curso com Putin, com os líderes europeus, então acho que a Turquia tem tido um papel fundamental aí de negociação dessa guerra, e a Turquia também repetiu essa mesma afirmação, né? Interesses vitais devem ser respeitados, né? Reafirmou a não intervenção, mas a Turquia é um país que já se desgastou com a Europa. Eu disse anteriormente, né? A Turquia passou o início dos anos 2000 inteiro tentando entrar na União Europeia e não entrou. De repente, viu 10 países da Europa do Leste entrarem ao mesmo tempo na União Europeia. Será que todos tinham condições e a Turquia não tinha? Por que a Turquia não pôde entrar na Europa? Isso deixou de ser uma questão, né? Não vejo isso mais como um interesse vital turco, porque eles buscaram novos aliados.
Quer dizer, antigos aliados se fortaleceram. A Rússia sempre foi um grande aliado da Turquia, né? Sempre tiveram relações, inclusive, culturais muito fortes, né? Entre a Turquia e a Rússia. Então, eu acho que isso é um redesenho mesmo, né? E os europeus foram pouco hábeis ao não permitir a entrada da Turquia na Europa. Agora a conta veio. Ruim com ele, pior sem ele seria, né? Mas olha só, tem comentários chegando, por favor. Verena, põe pra gente. Alguém comentou assim, quem foi? O Dênio. Se os países do velho continente são fantoches dos Estados Unidos, é um pouco a fala comum, né? E eu queria passar a palavra para a Giovana, porque tem notícias que também estão repercutindo o que nós estamos falando aqui, né, Giovana? Isso mesmo, a notícia que chegou agora é do jornal CNN dos Estados Unidos, e ela complementa exatamente o que a gente estava discutindo agora, que diz que o secretário-geral da OTAN disse que não moverá tropas para a Ucrânia. Ele também disse que a aliança é dedicada para fins defensivos e que sua função é fazer com que o conflito não passe para outros locais da Europa. Bem, eu acho que bom, nós temos essa primeira reação da OTAN, né, de não resposta, até porque a Ucrânia não faz parte da OTAN, então não há uma necessidade formal de resposta em nenhum momento da OTAN. Porém, nós já vimos mobilização de tropas, né, em todos os países da OTAN que circundam o conflito, então já tem uma movimentação militar em curso nesses últimos 15 dias, e agora essa fala do Biden, né, frente à própria fala do Putin, dizendo que se a Finlândia e a Suécia entram para a OTAN, nós vamos fazer uma intervenção, não vamos aceitar, né, e o Biden responde, bom, se tiver algum ataque em qualquer território da OTAN, haverá uma resposta. E eles já estão mobilizados. Então, assim, estamos falando de linguagem. A guerra é uma grande linguagem. A guerra é uma comunicação, ela é um conflito que se dá dentro de vocabulários, significados e significantes específicos. Até então, a tendência era manter-se essa intervenção enquanto um conflito civil prolongado. Certo. É a forma de manter um escoamento, claro, gravíssimo sob o ponto de vista dos direitos humanos, sufocante para a sociedade ucraniana. Os ucranianos tinham expectativa de um auxílio da OTAN, de um auxílio dos países, né, um auxílio militar importante. Isso não aconteceu, houve uma frustração aí, mas em nome de evitar uma chamada Terceira Guerra Mundial, que seria, né, algo como uma Terceira Guerra Mundial. Então, o que a gente tem observado nesses últimos 15 dias é uma escalada, né, gramatical, né, de significados, né, da força dessas guerras de narrativas que têm sido utilizadas. Então, a OTAN, né, essa é a primeira posição. A OTAN é uma instituição, né, uma aliança militar com fins defensivos, mas a gente já começa a ver essa movimentação, né, e uma possível resposta. Legal, olha, nós estamos falando da OTAN e a professora Marília falou no início do programa a respeito do confronto durante a Guerra Fria do OTAN com o Pacto de Varsóvia. E eu queria perguntar para você, Larissa Hiro, o que é então essa questão do Pacto de Varsóvia? É muito interessante a gente pensar no Pacto de Varsóvia, porque naquele período, quando estava acontecendo a Guerra Fria, né, os países do leste europeu que eles estavam se reunindo mais com a questão socialista, eles viram a OTAN e quiseram responder igual. Então, eles também criaram essa aliança entre eles, que era para ter proteção e ajuda mútua. E aí foi o Pacto de Varsóvia. Então, enquanto a OTAN estava, de um lado, reunindo os países para ter essa aliança militar, né, com todo o Ocidente, né, desse lado do capitalismo, os países que estavam apoiando a União Soviética estavam com o Pacto de Varsóvia e criando essa aliança também militar para a proteção deles para o lado socialista. Só que, diferente da OTAN, o Pacto de Varsóvia ele se dissolve em 91, assim que a Guerra Fria termina. Todos esperavam que a OTAN também terminasse, porém ela continuou, né, firme e forte como está até hoje. Então, eu queria retomar, viu, professora Marília, um pouco isso que a Larissa falou, porque você tem, logicamente, que houve uma corrida armamentista tremenda durante a Guerra Fria, essas armas continuaram, e houve um acordo, né, entre a Ucrânia quer ficar independente, ótimo, mas devolve as armas para a gente.
Rússia falando, né? Essa corrida armamentista que foi segurada um pouco pela questão nuclear, então vamos ver um tratado para manter as armas nucleares do jeito que estão e tal. Como é que a gente pode trabalhar com esse conflito, a OTAN e outros países, com a questão nuclear, né? Elas existem e é possível manter esse tabu de nunca usar a arma nuclear, ou é possível, no âmbito mais contemporâneo, pensar que algum país vai usá-la efetivamente? Voltando um pouquinho à questão do Pacto de Varsóvia, né, versus OTAN, eu acho muito importante diferenciar esses dois mecanismos, porque o Pacto de Varsóvia ele foi criado em 53 sob o formato compulsório, né? Então ele não foi acordado, discutido, não houve uma livre aceitação dos atores, porque a ideia do direito internacional é você idealiza, né? Você tem um valor em torno de um fenômeno, você idealiza, e aí você cria as leis, depois você executa aquela realidade e vai transformando aquela realidade aos poucos. É isso que o direito internacional público faz, o direito no geral, né? A ideia de você ter o fato, ter o fenômeno, você valora aquele fenômeno e depois você cria a lei. Não houve isso com o Pacto de Varsóvia. Então, por isso que ele se desfaz, tão logo se desfaz a União Soviética, né? Não havia uma idealização, né, um desejo dos atores de fazerem parte de uma aliança militar com um país que estava, na verdade, colonizando, né, eles naquele período da União Soviética. No caso da OTAN, alguns mecanismos ao lado, né, da OTAN também funcionaram, né? Acho que o Plano Marshall, a chamada doutrina Truman, né, de 47, Truman vai ao Congresso para pedir auxílio, para salvar, né, a Turquia e a Grécia das ameaças comunistas naquele momento. Então, houve uma ajuda do Congresso, né, apoiaram isso, de auxílio econômico, né, de reconstrução, de manutenção da liberdade, de fortalecimento da democracia, contra os perigos do totalitarismo, os perigos do comunismo naquele momento. Então, são vários mecanismos, e a OTAN foi um desses mecanismos, mas que para os europeus, ao lado aí dos mecanismos também de integração entre eles, né, passado pouco tempo, foi a Comunidade Econômica Europeia, eles estão muito dispostos a criarem mecanismos de cooperação, de aliança militar e, por que não, de proteção militar dos Estados Unidos, frente a um inimigo que naquele momento era o grande inimigo, que era essa ameaça comunista. A gente vai ter a Guerra Fria dentro da Segunda Guerra Mundial, se a gente parar para olhar a história, né? Enrolar na Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria já está ali colocada claramente. Se a gente isola as ações da Rússia e as ações dos Estados Unidos, eles já estão fazendo uma linguagem de disputa. Hiroshima e Nagasaki é uma linguagem, de novo, voltando para esse meu raciocínio, é uma linguagem de guerra, é um grande recado para o mundo, e para os russos, especificamente naquele momento, temos as armas nucleares e não tememos usá-la, né? Nós temos coragem suficiente para usá-la. Voltando aqui para o Maquiavel, né? Não é só fortuna, é também virtude. O príncipe, né, a liderança política tem que ter a capacidade, a coragem de utilizar os seus mecanismos de força. Observando agora, né, para esses mecanismos todos, acho que os atores não estão dispostos a uma guerra nuclear, tá? Os dados que a gente tem hoje, olhando para esses conflitos que nós tivemos, né, aí nesse período agora dos últimos 20 anos, não acho que os atores estejam dispostos a uma guerra nuclear. Acho que dentro da guerra, dentro dessa comunicação da guerra, tem vários outros mecanismos, porém, a tomada das usinas nucleares também intensifica um pouco, né, gera um desconforto muito grande na IEA, gera um desconforto muito grande nas lideranças europeias, na comunidade europeia como um todo. Mas eu não vejo, né, uma disposição dos atores de ter um conflito nuclear, enfim, porque a gente sabe, né, a capacidade destrutiva que um conflito de proporções nucleares tem, né? Então, tem vários outros mecanismos que podem ser utilizados antes de chegar a um conflito nuclear. Muito bem, professora Marília Pimenta está com a gente no programa Globalizando. Tem comentário chegando, né, Verena? Põe aí para a gente. Tem um comentário, sim, da Camila Neri, está dizendo muito interessante a fala da entrevistada, uma verdadeira aula. De fato, Camila, eu tenho certeza que todos que estão acompanhando percebem a importância de entender do jeito que a professora fala de maneira tão clara e de maneira que a gente possa entender esse processo. Aliás, professora Marília e nossos acompanhantes aqui da live, quando é na rádio,
a gente conversa e tem, pelo meio, 8 músicas de 8 países diferentes do programa da rádio. É sensacional. Só que na live não dá para fazer isso. E nós temos uma equipe só para isso, uma equipe de alunos só para procurar músicas de vários países. E quem lidera essa equipe é ninguém menos que Luísa Veiga. Luísa, fala da playlist desse nosso programa aqui. Então, galera, só para quem não está contextualizado, se você está conhecendo a gente agora, a gente monta essa pesquisa de playlist para poder acompanhar o tema dos programas que a gente faz, tanto na rádio quanto na live. Então, na live a gente não consegue usar, mas mesmo assim a gente faz essa pesquisa com muito carinho, muito cuidado, para a gente selecionar 8 países que tenham uma relação com o tema que a gente está debatendo no programa. Então, nessa live, a gente já fez, na verdade, a gente já selecionou 8 países que são membros da OTAN, que têm relação com a OTAN, então, inseridos dentro desse contexto do conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, tem Ucrânia, tem Estados Unidos, tem Alemanha, também tem Polônia, e a gente sempre encerra as nossas pesquisas, a nossa playlist, com a música do Brasil, que a gente sempre busca trazer a visão, o contexto do Brasil também para cada programa que a gente debate. Então, se vocês estão interessados, também não esqueçam de conferir, que a gente vai publicar a partir de amanhã para vocês conferirem no YouTube, no Spotify, no Deezer, que é a plataforma de preferência de vocês. Eu sou apaixonado por essa parte do Globalizando, professora Marília, porque, de fato, é uma pesquisa sensacional que, além de ampliar nossos horizontes musicais e culturais, derruba um pouco aquele nosso meio que americanocentrismo ou eurocentrismo de músicas, conhecendo músicas maravilhosas. E isso, na verdade, mostra que relações internacionais vai além desse mundo anglo-saxônico, né, Luísa? A tua experiência faz com que a gente perceba a música cada vez mais diferente, né? Sim, a gente até fica um pouco mais crítica em relação a certos países, porque, por exemplo, países mais voltados assim, para o Ocidente, vamos dizer assim, é muito mais fácil da gente encontrar música, é muito mais fácil de encontrar artista, é muito mais fácil de encontrar informação na internet no geral. Quando se trata de países mais para o Oriente, uns países mais do continente africano, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de encontrar. Ainda mais quando se trata, por exemplo, a gente trabalhou agora em março, sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente quis selecionar só artistas mulheres. E para certos países foi difícil encontrar artistas mulheres que tivessem um destaque muito grande dentro dessas plataformas de Spotify, Deezer. Então, a gente percebe até uma certa crítica nesses pontos. Poxa, é mais difícil de encontrar artista mulher do que artista homem quando a gente vai montar a playlist. Quando se tratou sobre questões raciais, é mais difícil de encontrar artistas negros, principalmente quando a gente vai pesquisar em países europeus. Então, é muito interessante a gente... É legal a gente conhecer essas músicas novas, mas aí também a gente tem essa perspectiva quando a gente está pesquisando. Então, é muito, muito legal de fazer. Um dos anos Marília, um dos anos um dos encontros da ABRE, eu não lembro agora exatamente qual, se 2015 ou 2016, nós apresentamos um artigo sobre o Globalizando. Houve 2016. Foi 2016. Nós fizemos um artigo sobre o Globalizando e apresentamos na ABRE para falar um pouco dessa experiência de projeto de extensão, levando a partir da música, a partir das discussões. E é muito legal perceber, professora Marília, o quanto isso agrega, inclusive aos mais jovens que vão conhecendo essas playlists. Eu acho interessante, né, falar de relações internacionais também por esses canais, né, professora Marília? Eu acho muito interessante, eu acho que a música, a literatura, o teatro, as linguagens artísticas, elas são parte da narrativa cultural de um povo. Então, é a forma que a gente tem de conhecer mais profundamente uma sociedade. Então, eu acho que a arte ajuda muito a gente a interpretar um fenômeno como esse, por exemplo. Então, obrigada, fiquei muito feliz em saber que tem uma playlist para este programa, já vou me informar e pegar aqui para poder ouvir. Novamente, eu parabenizo, né, pela riqueza desse trabalho que vocês fazem de difusão do conhecimento. É claramente um trabalho de extensão. Eu que fui coordenadora da área, né, temática da ABRE de ensino, pesquisa e extensão durante 4 anos. Eu parabenizo muito essa iniciativa, né, de vocês. Posso aqui indicar um livro que eu acho que pode ajudar muito vocês, né, possivelmente vocês já conhecem, mas é O Fim do Homem Soviético, por Svetlana Alexievich, né? Isso. Eu acho que é um livro de 2016 que eu acho que ajuda muito
vocês a entenderem de forma literária o que acontece com os russos, né, no pós-Guerra Fria. Então, é por meio de narrativas, por meio de contos, como se fossem contos e personagens desse período, que ficam ou arraigados a um passado e perdidos no presente, que não se mostra com clareza quais são os rumos que a sociedade vai tomar, e, por outro lado, dimensões de pessoas que estão muito sonhadoras, com uma expectativa muito otimista, né, de mudanças, e nenhuma das duas coisas parece acontecer, né, nem o retorno a esse passado, e nem a construção desse futuro e dessa expectativa otimista. Então, é um livro que eu acho que é muito interessante para vocês acompanharem este momento agora, enfim, né, dessa guerra, desse conflito. A Lana vai ficar desesperada comigo. Só um comentário rápido, tá? Eu tô lembrando aqui que em 91, quando termina a União Soviética, o Scorpions lança a música Wind of Change, né? Falando exatamente dos ventos de mudança, falando que agora a liberdade tinha chegado na Rússia, e é uma coisa a ser analisada. Vale um Globalizando, tá, Luiz? A gente pode só conversar sobre isso, um Globalizando. Mas vamos voltar aqui para nosso roteiro. Giovana, tem pergunta chegando, Giovana. Isso mesmo. Depois das nossas discussões aqui sobre as falas do secretário da OTAN, sobre não mover tropas para a Ucrânia, a menos que os aliados da OTAN sejam realmente envolvidos, a Raimunda Nascimento ficou com uma dúvida e mandou no Instagram perguntando: caso a OTAN resolva realmente intervir diretamente no conflito, a Rússia tem condições bélicas de se equiparar à OTAN? Quais seriam as consequências para o sistema internacional? Pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que vamos ver de que nível de que nível de operação estamos falando. Estamos falando de conflito nuclear ou é de utilização de armas convencionais, ou seja, bombardeios e, né, mobilização de tropas, mobilização de força aérea, mobilização, né, da marinha e por aí vai. Então, se a gente está pensando ainda nesse nível, né, de operações fora do campo nuclear, a Rússia tem como dar uma resposta bastante importante, bastante significativa, de forma a equilibrar, sim, as forças, sem contar na possibilidade de outros atores virem a atuar. Então, acho que é importante só a gente, né, diferenciar um pouco de que nível de conflito que a gente está falando, qual é a proporção na guerra, né, retomando aí o Clausewitz, para pensar nesse nível de equilíbrio, né, de proporção na condução da guerra, que eu acho que é bem importante também. Para além disso, quais são as consequências, né, para o sistema internacional? Aí é a dimensão de um conflito armado que faz uma ação revisionista no sistema internacional. Então, a gente pode interpretar a ação da União, né, da Rússia enquanto uma ação revisionista para rever o seu status no sistema internacional. A depender, claro, né, dos resultados dessa ação armada, um reposicionamento russo, e aí um reposicionamento bastante definitivo, bastante concreto, né? Se for uma ação militar bem sucedida, né? A ideia dos pensadores e dos estrategistas, todos, né, coincidem nessa mesma prerrogativa. Se vai fazer uma ação militar, vá até o fim e seja bem sucedido. Porque se você não for, as consequências serão drásticas, e as consequências econômicas para a Rússia já têm sido importantes. A gente ainda não consegue mobilizar, mensurar muito bem, mas vão ter consequências econômicas importantes. Só desses 15 dias agora. Professora, é interessante, nas ciências sociais, relações internacionais, mas nas ciências sociais em geral, a gente não tem como prever nada, né? A gente faz cenários, a gente tem os cenários possíveis. Um dos cenários é aquele de que tudo fique circunscrito à Ucrânia, que o avanço para Kiev acabe por ser tomado, acabe por ser tomada pela Rússia, e Zelensky, de alguma forma, saia do poder, alguma forma assim. A senhora não acha que um dos cenários possíveis seria uma espécie de guerra civil, dado que a população está armada de um lado e de outro, e que possa se repetir uma espécie de Síria 2.0? Essa situação não é um cenário possível, esse? Eu acho que esse é o cenário, claro, por favor, não estou falando aqui, né, da sociedade ucraniana, não é isso, mas esse é um cenário que os líderes ocidentais têm feito, eles têm feito isso acontecer, conflitos prolongados, conflitos civis prolongados, sem uma ampla definição, sem a utilização, né, de mecanismos formais, que foi o que aconteceu no caso da Síria. Então, o Conselho de Segurança da ONU não chegou a nenhuma resolução, armaram rebeldes, armaram diferentes grupos ali. A Síria foi um grande laboratório. Inclusive, foi um laboratório
muito interpretado e estudado pelo Putin para fazer essa intervenção. Assim como foi em 2013. Vocês não fizeram nada para reagir? Só armaram rebeldes? Então, isso encoraja o Putin a fazer uma intervenção na Ucrânia. Os ucranianos, a primeira reação foi: estamos sendo traídos, porque a gente ficou sem apoio da OTAN, apoio das lideranças, né? Não conseguiram esse apoio até o presente momento. Então, a tendência é essa. O que pode mudar, né? O que pode, eu acho, que afetar esta tendência, que eu acho que é a grande tendência? Um conflito civil prolongado, corredores humanitários, a geração de muitos refugiados, bombardeios, inclusive a alvos civis, e a tentativa de um regime change, né? De uma mudança de regime e a retirada dos Zelensky do poder, sem dúvida nenhuma. E a tomada das usinas nucleares, a tomada do espaço sul para escoamento, né? Ali no mar e por aí vai. Agora, o que pode mudar? O que pode alterar este cenário, né? Essa entrada ou esse mecanismo de cooperação, Finlândia, Suécia, isso pode incomodar muito Putin neste momento, ou mesmo qualquer tipo de intervenção do Putin, mesmo que seja aí testes, né, bombardeios, testes, coisas assim, em território da OTAN. Aí a gente vai para um grau, né, a mais neste conflito. Mas mantidas as condições de temperatura que nós estamos, a tendência é a manutenção deste conflito civil prolongado, que é um cenário não desejado pelos ucranianos, obviamente. Sem dúvida. Nós temos mais uma rodada de notícias internacionais para quase terminar o programa. É com você, Larissa. Exatamente, o nosso aviãozinho da notícia vai passar pelo Canadá, da agência CBC. Ele fala assim: durante uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro canadense deixou claro que o seu país e a OTAN precisam trabalhar juntos para implementar sanções contra a Rússia e para mandar ajuda letal para a Ucrânia. Também afirma ser inaceitável a OTAN ter confronto direto com a Rússia. Isso aí, retomando sobre um pouquinho de outras atuações da OTAN em outros contextos, depois do fim da União Soviética, depois do fim do Pacto de Varsóvia, a OTAN, ela expandiu a sua atuação, né, como a gente já vem falando ao longo do programa, e também, principalmente na questão dos Balcãs, para defender a autonomia albanesa e também Kosovo. E Kosovo é uma região importante para a Sérvia, e porque onde a maioria da população da região era albanesa. Então, a OTAN se utilizou dessa forma, desse pretexto de evitar um genocídio étnico, usou isso enquanto uma base, né, uma justificativa para essa atuação na região. Então, eles acabaram intervindo militarmente na região, que acaba ficando um pouco contraditório. Isso acontece várias vezes, não só em relação ao OTAN, mas em vários outros conflitos, de vamos evitar um genocídio étnico, vamos evitar a injustiça, vamos evitar a violência com intervenções militares. Então, é um pouquinho contraditório toda essa questão que acontece. Inclusive, eu queria aproveitar o que a Luísa está falando, e tem uma pergunta que vai para além do que nós estamos conversando, mas é sempre bom de, pelo menos, dar uma pincelada, professora Marília. O Sérgio Souza está dizendo o seguinte: cheguei há pouco, não sei se já foi perguntado ou comentado. Uma pergunta: a Europa consegue viabilizar sua energia sem o gás russo, que é um elemento econômico que está aí por trás, né, professora? Sem dúvida nenhuma. Então, só voltando um pouco à notícia, né? Por que o Canadá estaria preocupado com a Rússia neste momento? Vale lembrar que nós temos uma questão já de um conflito velado, mas real, entre o Canadá e a Rússia no espaço ártico. Essa corrida, né, no Ártico pelo gás e petróleo, ela vem se acentuando cada vez mais com as geleiras, né, que estão se dissolvendo. E aí o acesso ao petróleo fica cada vez maior, e o que os canadenses alegam que os russos têm se apropriado dessa região por meio da Gazprom, né, a grande indústria russa para a exploração do gás, do petróleo na região, e uma série de afirmações e denúncias, né, de disputas que têm se intensificado nessa região. Então, eu acho que há aí uma preocupação do Canadá, inclusive uma preocupação geoenergética, né, já entrando na pergunta,
que é esse acesso a recursos que o Ártico tem sido esse espaço de disputa por recursos naturais. E, infelizmente, o que a gente vê, se vocês buscarem aí algumas notícias, né, a gente vê justamente aqueles pássaros, né, típicos da região, todos tampados de óleo, tampados de petróleo, uma série de acidentes que têm acontecido na região. Então, um horror, realmente, a devastação ambiental que tem sido feita no Ártico por essa corrida dessas grandes indústrias aí pela exploração de petróleo e gás. Eu acho que, bom, essa pergunta do Silvio é extremamente importante. Hoje, com as condições que nós temos, né, no cenário geoenergético, a Europa não consegue, por exemplo, sobreviver a um inverno sem o gás russo, hoje, tá? Dos atores europeus, a Alemanha, né, tem feito muitos investimentos em recursos renováveis, né, investimentos, inclusive, tentou intensificar a parceria com o Brasil para a produção de etanol, para conhecer, para entender como que funciona. Então, inclusive, o Tratado, né, de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul tem como um dos pontos fundamentais da agenda essa parceria estratégica para a energia, né, para desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia e por aí vai. Mas não dá tempo, né? Enfim, temos o inverno, né? E a preocupação é justamente com a manutenção do gás. Então, o que pode acontecer? Que eles busquem, né, de forma aí muito rápida, alternativas, né? Paguem caro por essas alternativas, e muitas vezes não são alternativas sustentáveis no tempo, né? Tendo em vista a demanda. Então, isso faz com que haja, né, um posicionamento estratégico importante para o Putin neste momento, porque os europeus ainda não conseguiram fazer a reversão energética que eles tanto tentaram fazer nos últimos anos. O que vai acontecer? Uma maior utilização de energia nuclear, né? Usinas de energia nuclear para fins pacíficos, como, por exemplo, tem na França, né, em vários países europeus. Então, acho que houve aí uma tentativa de diminuição dessa utilização, mas eu acho que pode haver aí uma intensificação desse uso, justamente para tentar diminuir essa dependência russa. Professora Marília, estamos... Pois não, Luísa, pode falar. Fique à vontade. Só porque é um outro lado dessas questões de conflito, desse conflito, porque acaba rebatendo em um assunto que a gente quase não lembra, né? Porque vão começar a usar energia através de usinas nucleares. Aí a gente fica pensando, poxa, a longo prazo talvez isso dê problema no ponto de vista ambiental da coisa. Porque aí está tendo conflitos, testes, e esses testes acontecem, né? Vão gastando as bombas e fica na região, depois fica lá com esse impacto. Então, a gente também acaba esquecendo um pouco desse contexto que tem um impacto ambiental também, quando acontece um conflito assim. Tem um impacto ambiental, termoelétricas, usinas nucleares, né, que começam a ser acionadas diante de uma impossibilidade do gás, por exemplo. E mesmo o recurso ao etanol ou ao biocombustível pode não ter impacto ambiental para quem recebe, mas para quem planta, como aqui na Amazônia, você desmata. É toda uma outra questão ali, hidrelétrica, biocombustível, etanol, são limpos, entre aspas, porque tem um impacto ambiental fortíssimo nas regiões. Bom, mas isso é outro programa, professora Marília, é tema para mais uma discussão. Mas o programa está quase terminando e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. Veja bem, pandemia, guerra nuclear, ou guerra entre Rússia e Ucrânia e medo de guerra nuclear, ou governos negacionistas, governos de extrema-direita, negação de direitos, tempos tristes. Porém, são tempos também para nós, de relações internacionais, aprofundarmos nossos conhecimentos e valorizarmos ainda mais nossa área, não é verdade? Porque, afinal de contas, somos profissionais que estamos estudando para entender esse mundo cheio de tantos problemas, né? Exatamente. Eu acho que desde 11 de setembro, né, a nossa área ela cresceu muito, né, no Brasil, mundo afora. Crise de 2008, 2009 foi um momento também ali de muita gente ser acionada, de muitas pesquisas para entender os impactos daquela crise financeira. E agora, né, com a pandemia, com o acionamento de mecanismos internacionais como a OMS,
os atores, as diferentes posições entre os atores, né, como que as sociedades se comportaram diante da vacina ou não, diante do isolamento ou não. São temas aí para serem analisados e para serem pesquisados agora, infelizmente, nesse contexto da guerra. Eu senti que a nossa profissão, ela precisa ser ainda mais valorizada, porque ela tem, inclusive, uma função social, né? Quando a gente fala aqui para um público aberto, que muitas vezes não tem acesso a termos técnicos da área, nós estamos prestando um serviço justamente de interpretação, de análise da realidade, sem radicalismos, mas para a gente poder identificar, de fato, o que está acontecendo, quais são os riscos, e também para não só informar, mas para formar as pessoas, né? No mundo em que a gente é bombardeado pelas informações o tempo todo, é muito importante a gente poder analisar essas informações, né? Até para a gente entender qual é o contexto. Mas, de fato, eu acho que aí são alguns mecanismos que têm acontecido aí de 10 em 10 anos, está tirando os Estados Unidos, né, do centro né, da distribuição de poder mundial. Então, setembro de 2001, crise financeira 2008, 2009, agora a pandemia e essa, né, possível aí esse conflito, e o reposicionamento dos atores no sistema internacional, né, sobretudo professor, inclusive, dizer que viva a ABRE, né? Porque essa Associação Brasileira de Relações Internacionais só tem a crescer, dado exatamente que reúne, né, os internacionalistas do Brasil, né? Só tem a crescer. Uma das prioridades da ABRE, agora sob a administração da nossa presidenta Marta Fernandes, né, professora da PUC do Rio, é justamente aumentar a representatividade da ABRE em diferentes regiões do Brasil. Então, vamos ampliar o debate, as pesquisas, entender os projetos de ensino, pesquisa e extensão, e esse ano será, até convido vocês a participarem, né, do nosso encontro nacional, que vai ser sobre América Latina, né, um tema importantíssimo também, e, enfim, estão todos convidados e convidadas a participarem da nossa associação. Legal, e o curso de Relações Internacionais da UNAMA se coloca à disposição. Nós já temos 16 anos já no ar, já formamos quase 400 internacionalistas, e eu acho que isso também representa um pouco essa visão da Amazônia para o mundo e do mundo, como é que o mundo está falando da Amazônia. Então, a gente já se coloca à disposição também. Professora, eu quero lhe agradecer muitíssimo, e eu gosto da live porque nos permite, de alguma forma, de conversar com profissionais que, em condições normais de temperatura e pressão, não poderiam estar aqui presentes, né? Não é tão fácil vir para o norte e vice-versa. Então, assim, a live nos permite ter encontros. Você tem uma ideia? Eu sempre falo isso nos programas. Professor Alcides Vaz, professor Daniel Jatobá, professor Tiago Galvão, Tiago Rodrigues, Dalvison Belém, Casarões, Larissa Ramina, Cristina Inoue, que são nomes relevantes, Marília Souza Pimenta. E, aliás, eu queria lhe agradecer muito porque, eu vou lhe dizer o porquê que eu gosto de agradecer a esses profissionais. Porque entendem que é bom falar para a CNN, para a Globo News, para grandes veículos, mas é importante também falar para o povo mais simples, para a galera que precisa entender esse vocabulário de maneira mais simples. Quero lhe agradecer muitíssimo pela disponibilidade de ter atendido o nosso pedido e dizer que, pedir para que você diga aos outros profissionais que, quando forem convidados, diga sim para a gente. Que, olha, esses alunos que estão aqui e quem está nos acompanhando agora e depois gravado, com certeza vão poder beber dessa sabedoria no âmbito das relações internacionais. E agradeço muito, professora. Sem dúvida nenhuma, vocês já são conhecidos, queria dizer isso, vocês já são conhecidos, né, aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, dizer que vocês já são reconhecidos pelo alto grau de profissionalismo, né, que a equipe de vocês tem, que o curso da UNAMA tem. Para mim foi uma honra participar. Eu acho que quanto mais a gente puder difundir, né, o nosso conhecimento e aprender uns com os outros, melhor. Então, sejam também bem-vindos. Gostaríamos também de fazer um convite a vocês, da FECAP, né, um centro acadêmico, uma atividade envolvendo os estudantes. Então, sejam muito bem-vindos. Eu acho muito importante essa conexão entre as diferentes regiões do país. Fiquei muito grata e muito honrada com o convite. Legal, e eu queria agradecer então a nossa equipe, né? Eu queria começar de novo por Giovana Lima, já é mestranda, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, internacionalista formada pela UNAMA. Obrigado, Giovana. Obrigada, professor. Obrigada, professora Marília, a todos os ouvintes que ficaram aqui com a gente durante essa 1 hora, que curtiram, compartilharam e comentaram. Muito obrigada. E aqui a gente vai estar aqui, na próxima semana a gente vai estar na rádio e na outra sábado a gente tem live de novo. Então, até a próxima.
Legal, obrigado, Giovana. Quero agradecer a acadêmica do 8º semestre, Larissa Hiro Schoenberger. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço, professor. Obrigada, professora Marília. Essa live foi incrível para mim, aprendi muito com isso. Fiquei muito feliz também, né, como eu tinha dito para a senhora. E agradecer a todos que participaram com a gente, comentaram, e se vocês tiverem mais perguntas vocês podem mandar para a gente pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter sobre esse tema e também sobre o tema do próximo programa que o professor vai falar daqui a pouco. Então, se tiverem perguntas, podem estar mandando para a gente que a gente vai estar respondendo no próximo programa. Obrigada. Legal, Larissa. Quero agradecer, então, a Luísa Veiga, internacionalista formada pelo UNAMA, já está no mestrado lá em Montevidéu. Tomara que eu não tenha errado. Em Montevidéu, Luísa. Sim, exatamente. Inclusive, nossa, em algum momento a professora Marília estava comentando sobre a atuação do Joe Biden, de maneira geral, comparando com Obama, e também citou a prisão de Guantánamo, que foi uma discussão que eu tive em sala de aula, em uma das minhas disciplinas do mestrado. Então, assim, esse tema específico de Guantánamo me deixou muito instigada a continuar lendo a respeito. Então, quando ela citou, eu já fiquei, meu Deus, por favor, mais um programa com ela, só sobre isso. Então, gente, muito obrigada por ter acompanhado mais esse programa. Uma honra estar aqui, professora Marília. Venha sempre que a senhora quiser, a gente está aqui de portas abertas para receber você. Inclusive no programa da rádio, quem sabe, né? Algum dia. Lógico, vindo em Belém, com certeza. Exatamente. Então, Giovana, Hiro, muito obrigada por apresentarem o programa comigo. Professor Mário Tito, com todos os programas marcando a sua presença, então uma honra estar aqui com o senhor também. Então, gente, se vocês perderam parte da live, ela fica salva, como o Giovana também falou, fica salva em podcast. E também, quando ela ficar salva em formato podcast, aproveitem e consultem as playlists que a gente também posta nessas redes sociais, nessas plataformas. Então, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, todo o programa Globalizando. E também, não esquecer das nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @programa Globalizando. Até a próxima. Muito legal, eu quero agradecer a quem esteve nos bastidores. Quem dirigiu a transmissão da nossa live hoje foi Verena Moura. Quem esteve na cronometragem foi Lana Borges. Quem esteve no suporte foi Ana Mel Grimati. E nas mídias, Stephanie Rodrigues. Não se esqueçam, no próximo sábado, lá na rádio, nós vamos falar sobre água, vida e morte na Amazônia, porque Dia Mundial da Água, a gente precisa falar da poluição dos rios da Amazônia, vai ser na Rádio 19. E no dia 26, a nossa live vai ser com Carol Barata, a nossa doutoranda lá na Universidade do Minho, em Portugal. Ela vai estar com a gente falando da experiência dela lá na Universidade do Minho, em Braga, em Portugal. Galera, muito obrigado por tudo. A gente se encontra pelos caminhos do Globalizando. Tchau, pessoal!